Deus se não nascer de novo. É a segunda parte do estudo do Evangelho, sobre as instruções do Espírito. A Cleia deu a primeira parte semana passada, quem acompanhou. Quem não pode acompanhar, então, ela dá continuidade sobre as instruções dos Espíritos. Então, agora nós vamos começar a palestra. E eu pediria só que vocês se lembrassem de desligar os celulares ou colocar no silenciador. Obrigada. Vamos, desculpa, chamar aqui a Eliane. E que Deus, então, te ilumine e te dê essa confiança. E muito obrigada por você vir aqui dividir esse estudo com a gente. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pela acolhida. Já faço parte da casa há algum tempo, mas realmente hoje é a minha primeira palestra. Eu sou uma das facilitadoras. E eu me sinto muito feliz de estar aqui, de ter algumas carinhas, como ela disse, conhecidas e outras não. A gente acaba vindo uns dias específicos, não está sempre aqui dentro, como a Marisa, por exemplo, que está sempre aqui. Então, eu agradeço pela acolhida de todos vocês. Eu espero que a gente possa fazer um bom trabalho hoje. Como nós dissemos antes também, é a segunda parte do Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se Não Nascer de Novo, que a Cleia iniciou semana passada. A Cleia, inclusive, eu costumo dizer que ela é minha mentora encarnada, né? Que a Cleia é que me ajuda com os PowerPoints. Bom, vamos lá, então, dar início ao nosso trabalho. Nessa segunda parte de hoje, nós vamos ver os laços fortalecidos pela encarnação, como instrução dos espíritos, a família, que é o meio que nos foi dado para colocar em prática colocar em prática uma das leis de Deus, que essa é uma delas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente vai ver hoje, então? A gente vai ver que os laços de família, eles são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. O que o Livro dos Espíritos nos diz? Que os laços de família, eles não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Que, pelo contrário, eles são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que destrói. O que seria o princípio oposto? O que nós costumamos pensar de uma maneira geral? Que quando a gente reencarna, se nós estamos na outra dimensão, na erraticidade, a gente vai deixar os nossos amores lá. E quando nós desencarnamos aqui, nós vamos deixar os nossos amores aqui. Então, a gente vai se afastar. Mas esse afastamento, ele é momentâneo. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a uma das leis de Deus, que é a lei da reencarnação, com o propósito de nos melhorarmos. Se nós partirmos do princípio de que existe apenas a unicidade da existência, quer dizer o quê? Uma existência. Nós viemos aqui, nós nascemos, nós crescemos, vivemos, formamos uma família e partimos. E aí? O que se passa na cabeça da gente? Que tudo aquilo que nós vivemos, todos os nossos afetos, todos os nossos aprendizados, todos eles vão ficar aqui. Mas aí eu pergunto, e de que adiantaria nós virmos aqui, vivermos uma vida, construirmos, trabalharmos, termos filhos, netos, amigos, e partirmos daqui sem nada deixar, se fosse uma única vida? Então, o que a gente pensa a respeito disso? Que os laços de família, a família onde nós somos colocados, ela é uma bênção que Deus nos deu. Ela é uma oportunidade que nós temos para crescermos, para nos fortalecermos. Então, a gente tem que pensar que essa família que nós construímos aqui na Terra, ela não é uma família única. Vai ser uma única vez e nós vamos partir, nunca mais nós vamos voltar. Nós vamos ter que voltar aqui. Aqui ou em outros mundos, tantas vezes quantas forem necessárias. Então, esses laços de família, eles não são mesmo cortados, porque não existe a unicidade da existência. Nós vamos vir e voltar quantas vezes foram necessárias ao nosso adiantamento. A função primordial da nossa família, então, qual que seria? Colaborarmos com Deus. Nós estamos colaborando com Deus para aprendermos a nos amar. Esse é o principal objetivo. Qual é a maior lei de Deus? Não é o amor? Não é praticarmos o amor? Então, é para isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui para colaborar, é uma função que Deus nos deu, uma bênção que Ele nos deu de nos dar uma família, que é onde tudo começa.
Vejam que é preciso que se forme um casal, é preciso que esse casal tenha filhos, pode ser filhos adotados, pode ser filho do coração, não importa se a família é de hétero ou não, o que importa é que essa família vai ter uma importância muito grande naqueles membros que ela trouxer, seja pela adoção, seja porque ajudaram a criar um sobrinho, seja porque tiveram filhos do próprio ventre. O importante é que essa função que a família tem é de colaborar com a maior lei de Deus, que é a lei do amor. Nós viemos aqui, então, para aprendermos a nos amar. E Deus, que é Deus, labora o universo inteiro, criou tudo que existe sobre a Terra e fora dela também, que a gente pensa que naquele momento que nós estamos falando aqui, nós pensamos na Terra, encarnarmos aqui, em vivermos aqui. Mas lá no Evangelho também está escrito que a casa do Pai tem muitas moradas. Aqui é uma das moradas da casa do Pai. Se Deus labora incessantemente no universo inteiro, o que sobra para nós que somos seus filhos, sua criação? Nós somos chamados a colaborar com Deus, cumprindo as leis dele. Qual a forma mais simples de fazer isso? Através da família. Então a gente tem que olhar para a família hoje de uma forma diferente, porque quem de nós não tem desafeto na família? Temos até fora dela, como é que nós não vamos ter na família, né? Então nós temos dificuldades de lidar com pessoas da nossa família. Às vezes as pessoas da nossa família têm uma dificuldade maior conosco e a gente muitas vezes se sente vítima quando essas coisas acontecem. Então, para isso que nós estamos na família certa. Ninguém está fora de onde deveria estar. A gente pensa às vezes assim, nossa, mas eu estou na família errada. Não está, não. É aqui que está o desafio. Que desafio existe numa estrada que não tem curvas? Que não tem um buraco por onde eu tenho que fazer um pequeno desvio? Saúde. Nenhum desafio existe nisso. O nosso desafio está em apararmos as nossas arestas, em trabalharmos com os nossos irmãos e nos melhorarmos. Então, nós somos diariamente convidados a colaborar com Deus na melhoria de nós mesmos. Porque é a nós mesmos que nós... A quem é que eu estou fazendo bem, em primeiro lugar, quando eu estou cuidando da minha família? Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim... Costuma-se pensar muito das mulheres, por exemplo, que não trabalham fora de casa, né? A pessoa acha, ela própria muitas vezes se sente uma pessoa deixada de lado porque ela não tem uma profissão, porque ela só cuida dos filhos. E que importância que tem cuidar dos filhos? Se toda mãe pudesse, a gente vê até uma inversão de valores hoje. Inversão não, a gente querendo voltar ao passado. Toda mãe gostaria de ter um tempo para ficar com seus filhos, para não deixar os seus filhos serem criados por outras pessoas. Então, é uma importância muito grande que, com o tempo, foi sendo deixada de lado, pelas necessidades que nós temos hoje, materiais, e de pagar nossas contas. Muitas vezes a gente deixa os filhos com os outros. Não tem nada de mais se a gente precisa fazer isso. Mas qual de nós que é mãe ou pretende ser, não pensa em dedicar algum tempo diretamente com seus filhos sem que fiquem na mão dos outros? Então, essa pessoa pensa que não está fazendo muito? Está fazendo sim. Muitíssimo, porque a família é a base de tudo. A família é onde tudo começa. Então, a lei do amor, ela engloba todas as demais leis. É a principal dela. Nós somos convidadas a praticá-la todos os dias e dessa forma colaborar com Deus. E a gente erra, mas acerta também. Se nós não fizermos, a única coisa que pode acontecer, se nós não nos movermos, é não sairmos do lugar. Porque todos aqueles que saem do lugar, que se movem, que fazem alguma coisa, estão sujeitos a errar. Mas é no erro que se aprende, é dali que se tira as nossas lições. Família tem uma importância muito grande. Ela é a base de tudo. E não importa se as pessoas são casadas no papel ou elas apenas vivem juntos, e se são famílias de amigos. Eu tenho uma amiga no Brasil, uma família, que elas perderam a mãe, as irmãs. E todas elas são solteiras, desquitada, divorciada. E é interessante que moravam em cidades diferentes, mas quando a mãe faleceu, elas se juntaram todas numa casa só. Compraram uma casa enorme e dividiram partes da casa. E todas elas moram juntas. É super bacana, porque a mais moça, que é mais minha amiga, mais próxima mesmo, ela não tem filhos.
Ela gosta de gato, de cachorro e cuida dos sobrinhos. Então, formou uma família interessante, da família principal, com o pai e a mãe, que em função dos dois terem falecido, elas se uniram novamente. E elas vivem super bem em conjunto. Então, o que importa não é o tipo da família que nós temos. O que importa é a família em si. É aquilo que a gente faz dentro dessa família que nos foi dada. Veja que cada uma podia ter ficado, levado a sua vida, ter casado de novo. Claro que se elas quiserem, elas podem fazer isso. Mas é uma coisa bacana porque a gente percebe com isso que as pessoas têm o quê? Um laço que não é só de sangue. Porque o laço, quando ele é só de sangue, às vezes a gente diz que nasceu um estranho no ninho, ou a tendência das pessoas, a gente cria filho para o mundo, né? Então é que cada filho vá para um lado, forme a sua própria família. Às vezes nós estamos aqui, mudamos de país, né? Os filhos podem mudar de país, podem mudar de estado. Enfim, vai um para cada lado. E é interessante que essa família tinha um laço tão profundo, uma raiz tão forte, que eles voltaram e se uniram novamente. Eu achei super bacana isso. A família, então, ela é um grupo que caminha junto, oferecendo mútuo amparo e se revezando. Ora aqui na terra, ora no além, uns na carne e outros no espírito. Então, a gente separa. O que isso quer dizer? O que a gente falou ali no início, né? Momentaneamente, quando uns partem daqui, se afastam dos que ficaram. Mas a gente sabe que é uma questão de tempo. Mais adiante, nós vamos nos encontrar de novo. E o mesmo ocorre do lado de lá. Quando alguém se prepara para encarnar aqui novamente, sabe que vai deixar alguns afetos por um tempo do lado de lá. Mas provavelmente vamos vir de novo, vamos nos encontrar mais uma vez. Essa família terrena que Deus nos deu é onde nos é permitido reajustarmos as nossas arestas, os nossos desafetos e os nossos problemas de outras encarnações. Por isso que a gente precisa voltar aqui novamente, por isso que a gente sabe e tem a certeza de que esse laço vai ser fortalecido outra vez, que nós vamos voltar aqui. Nós vamos nos encontrar aqui, provavelmente, de novo. E nós vamos ter o quê? A possibilidade de dissolver as mágoas, liquidar as nossas contas, encerrar. Quem é que não conhece aquela máxima que diz assim, aceita que dói menos? Todo mundo, né? A gente já ouviu falar isso. Primeira vez que eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu ouvi alguém dizer assim, olha, aceita que dói menos. Eu não aceitei, não. Eu fiquei mais incomodada ainda. Hoje eu já penso assim, não é verdade que dói mesmo? Porque para que eu vou ficar discutindo alguma coisa se eu não vou mudar a opinião do outro e nem devo? Porque é um direito que ele tem de ter uma opinião e talvez ele também não mude a minha. Semana passada eu estava caminhando com uma amiga na praia e ela disse para mim assim, eu tenho um problema sério, eu estou perdendo todas as minhas amizades porque eu tento enfiar minhas verdades goela abaixo em todo mundo e eu não consigo mudar isso. Mas eu estou tentando. E a gente foi caminhando. Nós somos de religiões diferentes. Então, já viu, né? Daqui a pouco chegou o momento de discutir a religião. Aliás, não era para discutir. Ela falou uma coisa, eu falei outra. Ela olhou para mim assim, não, mas isso não é verdade. E eu pensei assim, falo ou não falo? Aí eu olhei para ela e disse assim, tá vendo o que tu tá fazendo comigo? Ela disse, o quê? Tu tá enfiando a tua verdade goela abaixo para mim? Tu sabe que eu penso de maneira diferente. Aí ela pensou um pouquinho, mas é tal, e blá, 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 e mudou de assunto. Acabou. Nenhuma das duas discutiu mais. Eu acho que ela caiu a ficha, que realmente foi pro bem dela. Ela precisava mesmo ouvir aquilo naquele momento, como muitas vezes me disseram coisas que num primeiro momento eu não gostei. Que a gente nunca gosta de ouvir as verdades, né? A verdade é que nós não gostamos de ouvir as verdades. Mas, enfim, é essa verdade que faz tu pensar, mas eu sou assim mesmo? Será? Bom, se alguém está me dizendo, né? Que às vezes o outro conhece a gente melhor que a gente mesmo, né? A gente tem aquela mania de querer tapar os nossos defeitos e deixar que aflorem só as qualidades. Mas, enfim, estamos aí para isso, né? Então, a gente tem dessa forma, assim, no Instituto Doméstico, uma organização que é de origem divina, em cujo seio nós encontramos instrumentos necessários para o nosso próprio aprimoramento e para a edificação de um mundo melhor. A gente pode até lembrar, eu não lembro com exatidão, mas aquela passagem do Evangelho, onde foi que Jesus... me corrija se eu estiver errada, Marisa, mas eu acho que foi o primeiro milagre, né? O da transformação da água em vinho. Não foi numa boda, numa festa em família? Foi, né? O que era? Uma festa onde
uma festa de casamento onde todas as pessoas estavam reunidas. E quando a gente chama para uma festa de casamento, além da família, que é tradicional, nós convidamos os amigos para participarem junto dessa festa. Então, essa é a prova maior de que, desde aquela época, já vem sendo mostrado para nós a importância que é nós estarmos nesse meio familiar. Que quando a gente não está contente no meio familiar, a gente muitas vezes vaza, né? A gente some, desaparece. Mas é só quando a gente perde alguma coisa que a gente valoriza. Quem de nós que não veio para cá, pode ser que muitos não tenham acontecido isso. Não quer dizer que é o meu caso de todos vocês, mas quantos daqueles pensaram em vir para cá com motivos simplesmente de fugir de uma situação que não estava bacana, que não estava legal na família? Aí chega aqui, sente falta e lembra, né? Eu gosto de exemplificar que quando eu vim pela primeira vez, meu filho estava com 17 anos, ele sempre foi bonzinho, ele sempre foi um filho bom, graças a Deus, né? Mas aquela rebeldia, fulano, junta a tua roupa, fulano, lava uma louça, e ninguém quer fazer nada, e o menino, então, nossa senhora, eu tô vendo que tem gente rindo aqui, se enxergando, né? Não fazia nada, eu pensava, Jesus amado, o que eu faço com esse menino? Ele é bonzinho, mas ele é escorado, ele não dá jeito na vida. Ah, vou passar um tempinho fora. Escorado, né? Vou pegar o fala escorado. Eu vou ficar um tempinho fora. Vou passar um tempo fora para ver que esse menino... Aí, vocês lembram do Orkut? Lembram do Orkut? Então, aí meses depois, mãe, que saudade eu sinto do tempo que tu chegava em casa e dizia para mim assim, tu não recolheu a roupa, Lucas? E eu dizia para ti, mãe, não deu tempo, acabei de chegar. E era mentira, eu já estava em casa olhando TV há horas. Mas eu dava desculpa porque eu não fazia nada, né? Tu me dava uma bronca, eu tenho uma saudade daquele tempo. Então, quer dizer, a pessoa tem que te valorizar, tu tem que sair um pouquinho do teu lugar comum para que a pessoa diga assim, nossa, que saudades que eu tenho daquele tempo. Então, a família é ruim? Sai da família para ver. Quem que vai te acolher que nem a família acolhe? Né? A família, tu briga, vira as costas. Minha sobrinha com meu pai. Minha sobrinha brigava com meu pai para casa da outra avó, porque meu pai era viúvo e a outra avó também era viúva, paterna e materna, né? Brigava na casa da avó, voltava para a casa do meu pai. Só olhava para a cara do meu pai e dava uma risadinha. Ele dizia, brigou com a avó Ilma? Só falava isso. E ela voltava para casa de novo. Então, quer dizer, a gente sabe que quem está pronto para nos apoiar, para ir adiante conosco, é sempre a nossa família. É quem vai estar ali, quem vai nos dar força, sempre. Então, uns encarnam, outros ficam, a gente às vezes se prepara, aqueles de nós que tiverem condições de preparar antecipadamente junto com a espiritualidade, vão saber que às vezes vem, olha, dessa vez vou ser teu pai, tá? Então eu já vou indo, me aguarde, daqui a pouco a gente se encontra do lado de lá. Então, uns encarnam e outros não, mas nem por isso nós deixamos de estar ligados pelo pensamento, pelo amor. Por que isso? Se do lado de lá é quase igual ao lado de cá, quando alguém que eu amo parte daqui, eu não estou com essa pessoa no pensamento, eu não sinto saudades, eu não faço oração, eu não peço por essa pessoa, então a pessoa que está do lado de lá, que partiu, ou que eu vim e reencarnei primeiro, ela pensa do mesmo jeito. Então nós estamos ligados por laços de amor, aquele laço que tu não enxerga, mas que tu sente. Quando a gente faz uma oração profunda com amor do lado de cá, os nossos entes queridos que estão do lado de lá sentem esse carinho que a gente está emanando, mandando para eles. Da mesma forma que muitos de nós conseguem sentir a presença de um ser querido perto da gente. Os que se acham livres, no caso, que estão na erraticidade, no mundo de lá, eles velam por nós que estamos aqui, os que estão em condições, claro. E os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente pensa que tem um estranho no ninho, às vezes é mesmo um estranho no ninho que precisou ser tirado do seu ninho porque não valorizava, né? Mas na maioria das vezes, quando acontece de alguém ficar mais para trás, por que vem uma pessoa difícil numa família onde todos são mais ou menos o mesmo nível de equilíbrio e vem um difícil que a gente chama a ovelha negra? Ele não é uma ovelha negra. A gente não sabe o que a gente fez para ele no passado. Então, a gente tem que ter paciência com esse ser, paciência com esse espírito, porque ele não está aqui para nos causar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de mágoa. Pelo contrário, ele está aqui para que nós possamos ajudar ele. E quanto mais paciência nós tivermos com esse ser, quanto mais nós ajudarmos esse ser, mais nós estamos nos ajudando também. Porque quem é que melhora mais quando eu consigo
melhorar uma qualidade... eu não gosto de usar defeito porque a gente não é máquina, né? Mas uma má qualidade que eu tenho, porque a qualidade pode ser boa ou ruim. Quando eu consigo finalmente me melhorar numa má qualidade, fazendo um bem para ti, por exemplo, tu recebeu o meu bem. Mas quem é que melhorou mais? Fui eu que finalmente consegui vencer aquela má qualidade, aquela tendência que eu tinha de fazer alguma coisa que não era bacana e que agora eu estou conseguindo finalmente melhorar. As pessoas são atingidas pelo bem que eu faço, mas eu sou em primeiro lugar. A minha boca está mais perto do meu ouvido, então o meu ouvido precisa ouvir mais tudo que eu estou falando aqui para mim mesma. Se servir para mais alguém, beleza, mas se não, é para mim mesmo. Então, os laços de família, nós temos espíritos que reencarnam sempre juntos. E aí tem os simpáticos e os estranhos. O estranho pode ser aquele que realmente a pessoa veio naquela família e em tenra idade foi embora e nunca mais apareceu. Isso acontece, realmente. Os espíritos dizem, por alguns estudos que a gente já fez, que isso muitas vezes acontece porque a pessoa veio, ela poderia ter ficado na família, poderia, é livre-arbítrio. Ou ela já resolveu até aquela tenra idade em que ela foi embora, ou ela simplesmente não adaptou mesmo, porque ela era mesmo uma estranha no ninho, porque provavelmente em vidas passadas, em situações pregressas, ela não conseguiu valorizar o suficiente a família que lhe foi dada. Uns de nós vão mais adiante mais cedo, outros são retardatários, a gente está mais ou menos no mesmo nível, mas nem todos nós pensamos e agimos e aprendemos com a mesma capacidade. Então, esses espíritos simpáticos já são de relacionamentos anteriores e nós temos afeição entre nós. A gente já veio, ora a gente vem homem, ora vem mulher, ora vem pai, ora vem mãe, às vezes vem como um grande amigo, às vezes vem como um casal, vem para se encontrar mais tarde e se casar. São laços espirituais, aquele laço que é fortalecido e aquela família só vai revezando as posições, mas a gente continua vindo junto, sempre. Não por uma vida inteira, não quer dizer que a gente vai toda a existência, mas por ter esses laços de família fortalecidos, é bem provável que a gente venha mais vezes, várias vezes juntos, e vá acrescentando pessoas que estão no mesmo nível vibracional conosco também, aqueles afetos novos que se formam e que a gente, quando parte, pode levar conosco também. E os espíritos estranhos são aqueles de relacionamentos antipáticos, de ódio, com as quais a gente já viveu situações bem difíceis em vidas anteriores, que vieram para esse reajuste. Para nada mais do que isso, para reajustar. Ou o estranho nininho, aquela pessoa que veio com a possibilidade de ficar conosco, de aprender, mas numa família estranha, para quando partir novamente pensar, nossa, eu tinha uma família ótima, precisei vir numa outra estranha e não me adaptei, não me sentia de acordo, né? Então, Kardec vem e diz para nós que não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. O que ele quer dizer com isso? Que a gente, em primeiro lugar, nós podemos até viver aqui na mesma família, mas nós podemos vir como amigos também. Mas nós já lá na erraticidade, quando nós estamos na outra dimensão, a gente já meio que combina por lá, né? Vamos junto, vamos na mesma família, você, tu vai ser aquele e tal. Então, quer dizer, antes da encarnação, a gente já vem meio que previamente combinado. Durante, quando nós nascemos e fazemos parte de uma mesma família, de um mesmo grupo. Até esse grupo que está aqui, por exemplo, sabe-se lá quantos de nós já não se conhecia de encarnações anteriores e viemos nos encontrar aqui, né? Tão longe, tão fora do Brasil. Muitos de nós, inclusive, vindos de outras segmentos religiosos, e a gente está aqui hoje, vivendo aqui em comunhão. Nós também somos uma família, não a de sangue, mas, quem sabe, com o laço do espírito. E depois das suas encarnações também, porque quando a gente partir, mesma coisa, alguns ficaram, outros já estão nos esperando do lado de lá, os que foram antes estão se preparando para nos recepcionar, e vice-versa. Então, esses laços de sangue, na verdade, eles não são os verdadeiros. Nós nascemos hoje nessa determinada família, eu estou Eliane hoje, eu sei lá quem eu fui no passado, não sei quem eu vou ser no futuro, mas os laços das pessoas que têm as mesmas ideias, que têm os mesmos tipos de pensamentos, que vibram juntos, a gente é atraído por isso. Em primeiro lugar, por aquele tipo de pensamento, o tipo de atitude que nós temos.
dos Espíritos, em determinado momento, ele nos pergunta o seguinte: e quais são esses limites da reencarnação? O perispírito, ele sofre transformações sucessivas. Ele vai se eterizando, ele vai se tornando mais leve, mais sutil, até que ocorre uma completa purificação do espírito. E aí, quando isso ocorrer, nós vamos nos tornar espíritos puros. É uma longa caminhada, mas é a nossa caminhada. Cada um vai fazer a sua, no seu tempo, né? Com os seus desvios no caminho, ou não, porque não está escrito que todos nós temos que sofrer no andar. O sofrimento, ele é opcional. É o aceita que dói menos. Se eu colocar em prática isso do aceita que dói menos, se eu entender as lições e as minhas características negativas que precisam ser lapidadas, que eu preciso entender, e se eu não lutar comigo mesmo, porque a pior luta é aquela que tu briga contigo mesmo, teu ego fica brigando lá dentro, eu quero isso, mas eu sou assim, ou mas eu sou assado. Como é difícil para a gente entender o dia que a gente se dá conta que a gente tem certas qualidades, como más qualidades, por exemplo, vamos dizer que eu sou invejosa. Como é difícil o dia que cai a ficha que a pessoa pensa assim, nossa, eu nunca percebi que eu era desse jeito. Eu vejo alguém comprar alguma coisa e eu quero ter também, e eu fico chateada que o outro conseguiu e eu não. É muito difícil no início, mas é o primeiro passo, um passo importantíssimo para que eu mude essa minha característica negativa. Como é que eu vou mudar uma característica se eu não souber que eu tenho? E quando o outro me diz e eu não estou receptiva ao que o outro me diz, eu posso não aceitar o que o outro me fala. Mas o dia que eu me enxergo, que eu me olho no espelho com as minhas qualidades positivas e as negativas, o que acontece comigo? Eu começo a mudar a partir dali. Então, existe algum limite para a encarnação? Para o número de encarnações que eu vou viver? Não está escrito em lugar nenhum que eu vou ter 20, ela vai ter 30, ela vai ter 40. Não. Sabe aonde que está escrito o número de encarnações que cada um de nós vai ter? Inserido dentro de nós mesmos, no nosso coração, na nossa consciência. Porque embora nós estejamos mais ou menos no mesmo nível evolucional, alguns vão adiante mais rápido, alguns evoluem mais rápido, aprendem mais rápido. Outros precisam cair mais vezes, outros são mais rebeldes, precisam cair, precisam levantar, precisam ir adiante com um pouco mais de vagarosidade. Cada pessoa tem seu tempo e não tem nada de errado nisso. Porque o tempo de cada um é o tempo de cada um. Então, o que nos diz? Quais são os limites traçados? Nenhum, não existe traçado, não existe limite. Com relação ao nosso corpo físico, o que vai acontecer é que essa materialidade ela vai diminuindo à medida que o espírito se purifica. Quando a gente olha para trás na história, a gente vê no tempo dos Neandertais, no tempo que a Terra começou a ser povoada, como era o nosso corpo físico. A gente melhorou bastante, né? Convenhamos. Tem bem menos cabelo hoje, né? De grau em grau, esse espírito, esse perispírito e também o corpo físico vai se melhorando e acaba que o nosso corpo físico acaba se confundindo, isso mais adiante, com o nosso próprio perispírito. Quando a gente atingir um nível de espírito puro, onde a gente não vai mais precisar desse corpo físico, independente de ser aqui ou ser num outro mundo, não necessariamente na Terra, né? E o perispírito, o que vai acontecer com o perispírito, que ele vai ficar tão etéreo, seja tão transparente, tão fininho, vai se depurar de uma forma tão completa que acontece dos espíritos poderem se locomover apenas como uma consciência, como uma luz, sem necessitar mais de um corpo, apenas uma fagulha divina, por assim dizer. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, isso já ocorre. Já existem outros mundos onde a materialidade já não é a mesma daqui. A materialidade de cada mundo está de acordo com os princípios que existem naquele mundo. Então, na Terra, nosso corpo, ele é mais pesado, ele é mais grosseiro, porque ele tem que viver de acordo com a materialidade daqui. Mesmo que seja um mundo semimaterial, ainda vai haver ele vai ser menos compacto, mas ainda vai haver uma parte de materialidade. Então, quanto mais adiantado esse mundo é, menos grosseiro
menos sujeito às vicissitudes, ou seja, hoje nós ainda estamos vivendo, nós vemos muitas guerras, muita tristeza, muita dor no nosso mundo, porque nós estamos no mundo ainda material, mas o nosso mundo, a Terra é um ser vivo, assim como nós, e ela também está evoluindo. A Terra está deixando de ser, ela está com tudo que acontece agora que a gente pensa, meu Deus, tanta guerra, tanta dor, tanta tristeza, e acha que tem alguma coisa errada, mas infelizmente ou felizmente, não tem nada de errado. Tá tudo no seu tempo, tudo que está acontecendo de acordo com o previsto, de acordo com os planos que Deus tem para nós. Aqueles de nós que insistirem em viver no mal, provavelmente não vão ter uma outra oportunidade nessa terra, com essa configuração que nós temos hoje. Nós vamos nos melhorando e o nosso corpo físico, ele também vai se melhorando à medida que nós vamos para outro. À medida que nós vamos nos melhorando aqui na Terra, como seres espirituais que somos vivendo uma experiência terrena, nós temos a possibilidade de, numa próxima vida, já viver num outro mundo, num outro plano, um pouco menos denso, mais feliz do que aqui. Tudo vai depender da nossa evolução, e isso é individual de cada um. Quanto mais próximo da sua origem o espírito tá, ou seja, da sua criação, ele é mais simples, mais ignorante, mais materializado é o seu envoltório, a sua parte física, esse corpo físico que nos foi dado, e também o nosso perispírito. O mesmo acontece com o mundo físico em mundos materiais. À medida, porém, que esse espírito ele vai evoluindo, ele vai se melhorando, ele vai crescendo, o seu perispírito também vai se alterando, diminuindo a materialidade, de forma que ao atingir o grau de espírito puro, esse corpo também perde toda a materialidade, confundindo-se com o espírito, que desta forma se manifesta envolto numa luz ou com apenas uma fagulha de luz. À medida que nós somos melhorando, nós vamos viver em mundos mais felizes, nós vamos mundos físicos mais felizes, e o nosso corpo vai deixar de ser tão pesado, né? Quantas vezes a gente está cansado e levanta e sente o corpo da gente tão pesado, independente da gente estar acima do peso ou não. Às vezes a gente sente aquele peso do corpo, porque em função da nossa alimentação, em função às vezes até do nosso perispírito também meio pesado com relação às coisas que a gente já fez e as tristezas, as mágoas, as dores que carrega na alma, né? Isso faz da gente pesado também. Aí o Kardec vai lá e pergunta em determinado momento se a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos. Aí eu olho para vocês todos aqui e penso assim, uau, que bom, todo mundo aqui é culpado que nem eu. Estamos todo mundo no mesmo nível, ninguém está melhor que eu, porque se tivesse não estava aqui, né? Então isso é que nos faz especiais, porque a gente estamos todos no mesmo nível. A gente não está aqui para pagar, a gente acha que... Antigamente a gente pensava assim, não, eu estou aqui para pagar. Eu tenho que passar por isso porque eu preciso pagar. Não, não tenho que pagar. Eu tenho que ajustar alguns débitos. Se eu errei, eu tenho que acertar, né? É a mesma coisa que uma criança que está na 5ª série. Se ela rodar esse ano, se ela não passou, né? Tomou bomba esse ano e vai repetir de novo, por que ela vai repetir de novo? É o professor que tem culpa que ela não passou na escola? Não estudou, né? Então eu não posso nem reclamar, né? Se eu estou aqui, eu já sei que eu rodei. Não sei se foi na 5ª que eu tomei bomba, mas em alguma andei tomando bomba, né? Enfim. Muito bem. Então, quando o Kardec pergunta isso, a gente fica pensando assim, mas então somos todos culpados, porque basta olhar para o lado e ver. Porque se não está aqui, eu não estou vendo, não é culpado. Mas se está aqui é porque é culpado. Mas não é culpa. Ninguém vem para pagar culpas. Vem para aprender, vem para viver a vida de forma que eu consiga melhorar a minha própria condição. Porque Deus, o que Deus quer de nós? Que nós possamos evoluir, que nós possamos melhorar. E como é que ele achou que era, como é que Deus criou isso? O que ele achou que era importante fazer? Unir duas coisas. Que lugar melhor do que um lugar material, onde é tudo difícil de se conseguir? A nossa locomoção, às vezes é difícil carregar o próprio corpo da gente, imagina a gente trabalhar tanto, a gente que veio embora do Brasil, que não tinha noção do que esperava aqui, né? Deixou para trás 13º, férias, aposentadoria, aquela coisa toda, e pensando, a vida nos Estados Unidos é melhor, né?
A vida é melhor, sim, claro que a vida é melhor. Mas a gente chega aqui e deixa para trás, às vezes muitos de nós são formados em outras coisas completamente diferentes, e a gente vem para cá, a Marisa mesmo que disse, né? A gente vem para cá e encarna de novo, é 2 encarnações numa vida só, né? Marisa que fala isso, né, Marisa? Exatamente. Aqui a gente já está se adiantando, né? Isso mesmo, nós somos privilegiados, porque todos aqueles que estão aqui já se adiantaram bastante, né? A gente já viveu 2 numa só, então já deu para melhorar bastante. E cada vez que a gente tem que enfrentar uma situação difícil, a gente pensa assim, ah, meu Deus, isso aqui é um ponto que eu ganho, não, um bônus hora, isso aqui é um bônus hora que eu estou ganhando para quando eu for para lá. Não sei se dá para transferir, mas vamos lá, né? Vamos tentar, quem sabe, né? Muito bem. Então, esse princípio que Deus criou, os 2 princípios, o espiritual e o material, eles se uniram segundo as leis físicas e morais criadas por Deus, e a gente então nasceu aqui nessa terra e veio com todas essas possibilidades dentro do seio de uma família. Então todos os espíritos estão sujeitos à encarnação, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Existe a possibilidade de alguns já entrarem no caminho do bem desde as suas primeiras vidas, desde as suas primeiras vezes. Mas isso ele também não vai ser furtado de viver, de vir e reencarnar igual. Porque de um jeito ou do outro ele está aprendendo. Não é numa vida que nós vamos aprender. Imagine que nós viemos numa configuração em que a gente, em determinado momento da vida, lá pelos 17, 18, a gente define que quer ser médico, bombeiro, professor, dentista e tal. Nós estamos escolhendo uma profissão para a vida, para essa vida aqui. Eu vou, com certeza, adquirir algumas habilidades nessa vida, mas é numa vida. Imagine o quanto que eu preciso viver se eu quero ter outras capacidades, se eu quero desenvolver outras habilidades, porque pensando dessa forma a vida chega a ser curta. Numa vida só eu não conseguiria aprender tudo que eu tenho que aprender. Se por uma profissão já é difícil, tu pode, quando muito, lá umas 2 profissões. Tá, cansei, estou com 40, estou estabilizada, então eu vou fazer outra coisa da minha vida agora. E eu consigo duas profissões diferentes na mesma vida, me desenvolver com 2 profissões diferentes. Imagine que eu vou conseguir resolver aparar todas as arestas de vidas anteriores, aprender tudo que é preciso que eu aprenda para continuar na senda da evolução. Uma vida só é impossível. Então, com certeza, todos nós, não só os que erram, porque todos erram, estamos sujeitos à encarnação em mundos materiais, viver experiência na carne, independente do modo como nós desenvolvemos, dos nossos erros, das nossas ambições, dos nossos enganos e dos nossos acertos. Isso nós vamos adiante igual. O que acontece é que se eu for uma pessoa que já estiver no caminho do bem, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser mais feliz, porque sofrer é opcional. Agora, se eu insistir no erro, eu já tenho consciência e estou vendo que certas coisas não são boas para mim, mas eu continuo repetindo, eu vou sofrer. Então, não adianta eu reclamar que o vizinho do lado, o colega da esquina, o meu colega de trabalho, se formou na mesma profissão, casou ao mesmo tempo que eu, mas a vida dele é assim ameaçada. Ameaçada porque eu faço ela assim. O bacana do Espiritismo é que ele abre os olhos da gente para a gente perceber que nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Não são os outros que têm. E isso a gente aprende, no meu caso, a duras penas, né? Mas se eu tivesse aceitado que doía menos, eu não teria sofrido tanto. Mas, às vezes, a gente tem que passar por cair para poder levantar de novo. Assim, então, como a vida em corpos materiais, como é em nossa Terra, em outros que também eles são inferiores e superiores, é sempre um viver provisório. Hoje eu estou, Eliane. Eu não sou, Eliane, eu estou. Diante da eternidade dos milênios, sem uma duração limitada, sempre na dependência do livre-arbítrio de cada um, que lhe permite agir e reagir na dependência de suas escolhas, que eu acabei de dizer. Eu tenho livre-arbítrio, se eu fizer melhores escolhas, eu vou ter melhores resultados. Vai depender somente de mim ter uma vida mais feliz com mais ou menos sofrimentos. Eu não posso esperar que as coisas que acontecem comigo sejam culpa dos outros. Pode até ser que alguém me infligiu algum tipo de sofrimento, mas é opcional também aceitar esse sofrimento ou não. Porque as pessoas dão aquilo que elas têm, mas a gente aceita se a gente quiser. Essa é outra lição que eu aprendi, que a gente não pode ficar se deixando ofender por qualquer pessoa, por qualquer motivo.
É aquela pessoa que tem que, para chegar em mim, ela tem que pisar em ovos, que ela não sabe como é que vai chegar, porque eu posso me magoar ou me ofender. Se a pessoa me magoou, ofendeu, eu recebo a ofensa e a mágoa se eu quiser, porque isso é dela, não é meu. Cada um dá aquilo que tem e eu recebo se quiser. Mesma coisa para lidar, por exemplo, para lidar com pessoas difíceis. Quando tem uma pessoa muito difícil na vida da gente, e é complicado e eu não posso me furtar de viver com essa pessoa, eu posso talvez não discutir com ela. Eu posso talvez deixar que ela fale, porque o que acontece quando dois egos se batem, duas pessoas com opiniões diferentes, discutem o tempo todo sobre a mesma coisa? O dia em que o primeiro deles pensar assim, hoje eu não vou discutir, vou deixar ele falar tudo que ele quer. A pessoa começa a falar e olha para ele, ué, por que ela não responde? Insiste um pouquinho, nada. Não vou discutir mais. Pra quê? Pronto, rompeu ali, ó. Dali pra frente provavelmente não vai mais acontecer. Se acontecer, eu fico quietinha de novo pela segunda vez, lá pela terceira pessoa. Eu não vou mais discutir, porque eu discuto sozinha, ela não dá bola, né? Então, quer dizer, existem mecanismos, existem coisas que a gente pode fazer para facilitar essa nossa relação, de modo que a gente não sofra tanto no andar, no desenvolver da nossa vida. A cada nova existência do nosso corpo físico, o espírito dá um passo, queira ou não queira, a gente dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que ele se ache limpo de todas as impurezas, ele não tem mais necessidades da prova da vida corporal. O que é que isso significa? Alguns de nós já devem ter se perguntado em determinados momentos. Eu vou ter que ficar a vida inteira indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo? Como fala o budismo, né, na roda do karma da reencarnação? Não, esse pedacinho que a gente tirou lá do Livro dos Espíritos fala para nós o quê? Que à medida que a gente estiver se depurando, nós vamos já vamos começar a vir em mundos mais felizes, com corpos mais leves, mais sutis, sem necessidade de vivenciar tanta dor, tanta tristeza, tanta guerra. E à medida que isso for se tornando mais... acontecer mais vezes na nossa vida, vai chegar um ponto que nós não precisamos mais vir aqui. Isso depende de quem? De nós. Aí a gente volta lá no início onde dizia, mas e quais são os limites da encarnação? Não tem limite. Eu posso simplesmente dar um salto agora. Eu posso entender o que está acontecendo, eu posso internalizar os conhecimentos que eu já tenho, entender e dar um pulo na minha evolução. Eu só não vou fazer isso enquanto eu não tiver aprendido ainda que eu estou aqui para aprender e que eu preciso aprender. E que não é tentando me sobrepor ao outro, estando na minha família ou não, que eu vou conseguir fazer isso. Então, a gente entende que a família ela tem uma importância muito grande, porque você pode escolher seus amigos, a pessoa com quem você vai casar, tudo isso, a vizinhança onde você vai morar, tudo pode ser escolhido. Mas a família... embora ela seja escolhida do lado de lá também, e seja planejado, a família é onde Deus nos colocou. Não tem nada de errado, está tudo certo. Mesmo que tenha problema, sempre tem um problema na família, sempre tem e sempre vai ter. A gente vai olhar para o lado, mas como é que a família do fulano é mais feliz que a minha? Porque o fulano é diferente de mim. Talvez ele entendeu a lição que eu ainda não entendi. Talvez ele parou de brigar com o outro há 20 anos atrás. E eu ainda discuto com o outro. Então, tudo está na minha mão. Tudo está na nossa mão, na mão de cada um de nós. Sabendo que a família tem uma importância enorme e primordial na vida da gente, a gente entende que aquele que caminha depressa, ele a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas, elas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Porque ele vai viver muito mais feliz que eu. O que eu preciso fazer para viver mais feliz? Aceitar. Aceitar que dói menos, já disseram aqui. Se autoconhecer, tentar reparar minhas arestas, né? Tentar mudar. Se o outro não muda, por que o outro é que tem que mudar? Eu posso começar mudando. Às vezes, uma simples atitude de dizer para mim mesma, hoje eu não vou discutir, deixar o outro falar sozinho, pode ser simplesmente o que ele queria. E ele nem vai discutir mais comigo. Não é? Às vezes é uma coisa muito simples, não tem muito o que fazer. Mas o que é importante para nós saber é que nós podemos evoluir, que um dia nós vamos deixar de viver as provas difíceis. E que isso está nas mãos da gente, que a gente
tem que agradecer a Deus a oportunidade que nos foi dada, a família que nos foi dada, a bênção que nos foi dada, porque um casal aceitou a incumbência de nos receber como filhos. Independente de como seja a nossa relação com eles, a gente tem que agradecer em primeiro lugar, porque se nós estamos aqui hoje, se nós estamos tendo essa oportunidade, foi porque além de Deus nos dar essa oportunidade, essa família nos permitiu também. Então essa família tem uma importância muito grande, e a gratidão na vida da gente abre muitas portas. E a gente deve começar... Hoje de manhã eu estava lendo, acho que no grupo dos alunos, e alguém, não sei até se não está presente aqui, a pessoa colocou um... interessante, que era bem de acordo com o que a gente está estudando no nosso estudo de hoje. A pessoa colocou uma mensagem, ela é muito grande, mas eu vou resumir rapidinho, que o nosso tempo está esgotando, que a mensagem dizia assim, ó: por que nós valorizamos tanto e cuidamos tanto aquele que está fora, quando aquele que está dentro, aqueles irmãos que nos dão apoio, que nos suportam, aqueles pais que nos receberam, que nos educaram, que passaram tanto trabalho para nos trazer a essa vida, para nos educar, aquelas pessoas ali não são valorizadas. Porque o que a gente faz? Ah, fulano hoje vem jantar comigo, eu pego a melhor toalha de mesa, a melhor coberta, eu faço a coberta de mesa, os melhores pratos, os melhores tudo, eu faço a melhor comida, tudo é para o vizinho. Por quê? Porque eu quero mostrar uma coisa para ele. Mas e por que eu não faço isso para a minha própria família? São eles que me apoiam. Às vezes eu vou buscar fora o que está aqui dentro. Vamos valorizar mais a nossa família. Vamos agradecer mais a nossa família. E mesmo que a gente tenha problema, não pense que eu não tenho problema, não. Que não é porque eu estou aqui em cima que eu estou dizendo isso. Ah, a praia é fácil, deve ser que nem aquela amiga dela que todos se dão. Não é, não. Todos nós temos problemas em família. Mas eu aprendi uma coisa aqui dentro desse centro, que quando a gente pensa numa pessoa com... a gente tem um desafeto e a gente tem aquela tristeza, aquela dor, aquela irritação, sabe o que a gente faz? A gente envia uma oração para essa pessoa, porque imediatamente ela vai bater, vai voltar para mim. Até por egoísmo. Manda. Vai ver que as primeiras vezes é difícil. Viu? É por egoísmo mesmo, porque eu sei que vai bater lá e vai voltar, porque tudo que eu mando para o outro volta para mim, né? Então, eu vou mandar uma oração, eu vou desejar paz, eu vou desejar luz, porque tudo isso vai voltar para mim. E lá pela terceira, quarta, quinta vez, eu já vou pensar assim, nossa, aquilo já não me incomodava mais tanto como antes. Não é? Essa musiquinha pra gente olhar. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais.
Então, nós encerramos a nossa conversa de hoje, né? Dizendo que a família é como galhos de uma árvore. Todos nós crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma. Somos todos irmãos, fazemos parte de uma família universal. Desejo a vocês um feliz final de semana e agradeço por todos terem vindo aqui. Foi muito bom estar aqui junto com vocês. Podemos fazer a oração? Obrigada.